Reforma protestante, contra-reforma e reforma católicas. A partir do século XVI, século XVII, temos as grandes guerras de características religiosas pela Europa. Sintetizando, já desde a Baixa Idade Média nós tínhamos questionamentos oriundos das próprias ordens religiosas ao comportamento mundano do clero, ao apego às questões materiais, à vida luxuosa, luxuriosa, o distanciamento do papado em relação às coisas da fé e sua obsessão pelas coisas da política, da economia, da vida mundana, um despropositado comportamento papal ao longo dos séculos XIV, XV, do próprio XVI, que levavam ao questionamento não apenas da Igreja como instituição, mas da maneira como o Evangelho estava sendo conduzido e interpretado pelo alto clero, que monopolizava essa interpretação. Só o clero poderia ter acesso ao Evangelho escrito em latim, traduzido do hebraico para o latim, por São Jerônimo. A partir dos séculos XIV, XV e XVI, com o próprio humanismo, o pensamento racional, os questionamentos, a dúvida aparecendo, nós tivemos também reflexos muito significativos na religiosidade. Aí, quando surgem fortes críticas, inclusive satíricas à Igreja, vindas de teólogos como Erasmo de Roterdã, nós aceleramos um processo que já se mostrava de questionamentos muito sérios à Igreja. Nós temos antecedentes com as figuras de Jan Hus, que lá na região da Boêmia afirmava que os evangelhos eram uma grande fonte de fé e que a fé era o elemento da salvação. Ele questionava e condenava, inclusive, a venda de indulgências, o tráfico de relíquias. Tivemos também, tanto Hus quanto seus seguidores foram perseguidos e muitos mortos, assim como John Wycliffe, que havia traduzido a Bíblia para o inglês e que também sofreu um processo inquisitorial e morreu ao longo desse processo inquisitorial. E nós chegamos ao personagem Martinho Lutero. Lutero, um monge agostiniano que comandava a Catedral de Wittenberg e que era discípulo de Erasmo de Roterdã, pensava a religiosidade de uma maneira predestinatória e nos trouxe à tona o início da Reforma Protestante. As causas principais estão ligadas à corrupção do clero, à venda das indulgências, o perdão dos pecados, ao tráfico de relíquias religiosas, à prática da simonia, à venda de cargos religiosos, e tudo isso se transformava em um objeto de devoção para muitos, mas aqueles que eram realmente os conhecedores do Evangelho ficavam abismados diante de tamanha proporção que ganhava essa venda de indulgências e a exploração da fé dos fiéis que muitas vezes deixavam de ter o que comer para poderem comprar essas relíquias e pagarem seus dízimos. E isso tudo fazia com que membros do clero questionassem a Igreja. Essa é, sem dúvida, a corrupção do clero, sem dúvida, a principal causa. Mas nós temos agora também o advento da burguesia, o advento do humanismo, uma burguesia que não ficava mais nem um pouco satisfeita com as limitações que a ética religiosa colocava, inclusive, ao mundo do trabalho, aos lucros, ao ganho, ao individualismo. Uma burguesia que queria uma ética condizente com seus tempos. Temos também reis que se tornam absolutistas. Um rei absolutista, ele é um soberano, ele não é mais um suzerano. Um soberano, ele governa e não há poderes que se equivalham ao dele. Portanto, a Igreja não poderia ter um poder maior que o dos reis naquele universo do absolutismo. Pois bem, então, o interesse de reis, o interesse burguês, as transformações socioeconômicas, culturais, a corrupção do clero. As coisas se iniciaram com o luteranismo com as 95 teses de Lutero fixadas na Catedral de Wittenberg em 1517, iniciando a Reforma Protestante.
do luteranismo a necessidade de sabermos que ele teve como principal base de apoio a nobreza feudal alemã, ou a principal base social de apoio foi a nobreza, que inclusive protestou diante das imposições do imperador do Sacro Império, que era católico, da família Habsburgo, e que exigia que essa nobreza renegasse o acompanhamento às teses de Lutero, e a nobreza protestou. Inclusive as guerras religiosas entre essa nobreza alemã e as forças do imperador, que acabaram vencidas por essa nobreza, levaram à paz de Augsburgo em 1555, que se fundamentou no princípio luterano do cujus regius ejus religio, ou seja, a religião de um rei é a religião do seu reinado, a religião de um príncipe é a religião do seu principado. Portanto, contribuiu na Alemanha a reforma luterana para manter a fragmentação política, certo? Tem que cuidar muito. Em alguns lugares a reforma foi um elemento balizador do próprio absolutismo, como é o caso da Inglaterra, com o surgimento do anglicanismo, com Henrique VIII, mas em outros ela foi decisiva para manter a fragmentação, como foi o caso da Alemanha, certo? Então, a principal base de apoio a Lutero foi a nobreza alemã. Lutero, 95 teses, inaugura a reforma. O Papa Leão X o persegue, o excomunga, Lutero se retira. Sob a proteção do Duque da Silésia, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. O conjunto do seu pensamento é manifestado por um discípulo chamado Philippe Melanchthon na Confissão de Fé de Augsburgo. E aí nós temos que destacar algumas coisas fundamentais. Teoria da predestinação. Eu sei que ela é predestinação absoluta em Calvino, mas ela também aparece aqui. Em Lutero nós somos predestinados a ter fé. E essa predestinação nos leva, através da fé, alimentada exclusivamente nos evangelhos. Percebam, a fé é a fonte de salvação. E os evangelhos são a fonte que alimenta a fé. Então, a Bíblia é um instrumento para alimentar a fé e fazer o homem compreender o caminho que Deus lhe reserva predestinatoriamente, através dessa fé, compreender o caminho a seguir. Então, nós passamos a ter a noção da predestinação, nós temos a livre interpretação do Evangelho, coisa que não é o livre-arbítrio, é a livre interpretação do Evangelho. Com a tradução para as línguas vulgares, as línguas nacionais, todos os fiéis que soubessem ler poderiam ter acesso aos Evangelhos. E aí é que entram outras características fundamentais. Então, a fé é a salvação, a Bíblia é a fonte de fé, predestinação, e aí entram elementos marcantes. Lutero considera que todos somos iguais perante Deus, portanto, não há hierarquia no clero. Não existe hierarquia no clero. Não existe papa, não existem cardeais, não tem mais aquele clero chamado secular. Nós temos apenas pastores. E aí entra o sacerdócio universal. Todos os indivíduos podem ter acesso ao conhecimento bíblico e se tornarem pastores e pastoras. Sacerdócio universal. Então, supressão do clero. Não há culto à Virgem, não há culto aos santos. O homem é um instrumento de Deus, mas é Deus quem promove as ações, os milagres. Ele opera através de homens, mas não são os homens que os fazem. Portanto, o milagre é divino. A crença em Jesus. Não há culto à Virgem, não há culto aos santos. Sacerdócio universal. Mas, a fim do celibato. Agora, para o luteranismo, os pastores e as pastoras podem sim se casar, constituir famílias e ter filhos. E servirem, inclusive, de modelo para as demais famílias, fundamentando-se nos evangelhos. Nós temos também algumas características aí mais secundárias em termos de religiosidade. Não há mais a missa regular, há um culto, não há a transubstanciação, a transformação da substância
quando se tem a hóstia que vira o corpo de Cristo para os católicos, o vinho que se torna o sangue de Cristo para os católicos, para os luteranos não. O que nós temos é uma consubstanciação, a presença espiritual de Cristo, não a transformação da substância, a transubstanciação. Lutero não é um sujeito favorável ao dinheiro como um elemento compositor efetivo da vida do homem, ele considera o dinheiro algo que afasta inclusive o homem de Deus, portanto a ética luterana ela não é das mais afeitas ao capitalismo burguês, e Lutero defende a subordinação da religião ao poder político, cujus regis ejus religio. Bom, o luteranismo ele se estabelece na região da Alemanha, nos países nórdicos, ele também se espalha pontualmente pelo leste europeu, enquanto que nós temos a propagação dessas ideias em direção à Suíça e à França. Ulrich Zwinglio começa as pregações aqui em Genebra e nós temos Calvino, que Calvino ele pega as ideias luteranas, amplia suas reformas, e o calvinismo ele se torna uma religião que se espalha rapidamente, recebendo nomes diversos, como huguenotes na França, como os puritanos na Inglaterra, desculpem. Nós temos a força dos presbiterianos e nós temos nessa força do calvinismo uma maior valorização das ações do homem buscando a sua vocação. A predestinação no calvinismo é absoluta. O culto ele é mais simples, ele é fundamentado na ideia da rigidez moral, a valorização do trabalho. O homem segue o chamamento de Deus. Deus o chama, é o vocatio, vocare, a vocação. E aí esse homem que segue a vocação de Deus, ele também tem um resultado melhor naquilo que faz. Inclusive sob a força do capitalismo. Um empresário que lucra, assim o faz porque ele segue o chamamento de Deus. Até mesmo a liberação da cobrança de juros. Isso tudo entra no cenário da ética burguesa. E aí nós temos o quê? Nós temos uma propagação bastante significativa do calvinismo pela região dos Países Baixos, Holanda, Bélgica, atraindo inclusive muitos comerciantes para a região. Nós temos a força, através de Calvino, da formação, com o consentimento do Duque de Savoia, de uma república teocrática calvinista em Genebra durante o período em que Calvino viveu, e a propagação desse protestantismo calvinista por vários países. Os calvinistas eles foram fortissimamente perseguidos na França, nas guerras religiosas do século XVI. Já abordo mais sobre isso. Depois nós temos o anglicanismo com Henrique VIII. Henrique VIII cria a igreja anglicana. Aí existe toda aquela questão do divórcio dele com Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, todo um interesse nos bens do clero. E o anglicanismo, ele mantém traços da hierarquia do clero. O rei é o chefe da igreja, mas existem bispos. Os padres podem se casar, mas depois os bispos eles têm que abandonar a família. Nós temos ainda algumas marcas do próprio ritual católico no culto anglicano, e por isso que muitos calvinistas na Inglaterra defendiam a purificação dessa religiosidade anglicana, e por isso ficaram conhecidos como puritanos. Inclusive, mais ao longo do século XVII, nas mãos dos Stuarts, foram fortemente perseguidos também esses puritanos, ao ponto de a Revolução Puritana ser liderada por Oliver Cromwell na Guerra Civil do século XVII. Depois nós temos também a força do anabatismo. O anabatismo, ele se estabelecerá em torno de Thomas Müntzer. Os camponeses anabatistas defendiam o igualitarismo pleno,
que a extensão da igualdade entre os homens ela não ficasse restrita ao âmbito da religiosidade, mas que se estendesse à sociedade com direitos de participação política igualitários para todos e com a distribuição de terras. Defendiam o confisco das terras do clero, da nobreza e sua distribuição aos camponeses. As terras comunais é que deveriam existir, porque afinal de contas Deus criou o mundo para todos e não para que se transformasse numa propriedade privada. Não preciso dizer para vocês que, evidentemente, esses anabatistas foram fortemente perseguidos pela nobreza, especialmente a nobreza alemã, os massacrou e Lutero ficou ao lado da nobreza enquanto isso acontecia. As guerras religiosas sangrentas se estabeleceram por todo o continente, entre protestantes também, como anabatistas e luteranos, mas sobretudo as guerras de católicos contra protestantes, como a guerra das tropas do imperador contra a nobreza luterana alemã e as guerras religiosas da França, que levaram inclusive ao maior massacre de protestantes de todos os tempos, a noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572. Agora, nós não temos apenas a reforma protestante que se propaga. Nós temos a reação da Igreja Católica a esse protestantismo, que nós chamamos de contra-reforma, e ao mesmo tempo uma Igreja Católica que precisa olhar para o espelho, ver suas falhas e saber que necessariamente mudanças precisavam acontecer. E é isso que a Igreja Católica vai fazer. A partir do século XVI, já com a propagação do protestantismo pela Europa, nós passamos a ter também a reação da Igreja. Nós temos, quando falamos em contra-reforma e reforma católica, 3 pontos essenciais. Primeiro, uma das grandes armas da Igreja Católica foi a ordem jesuítica, criada por Inácio de Loyola na década de 1530. A ordem jesuítica ela formou a ideia dos soldados de Cristo. Os jesuítas eram homens abnegados, inspirados inclusive no passado militar de... Ai, hoje não tá fácil, tio. Puta que pariu. Eu tinha... Acabei de falar o nome do cara. Parou. Vou voltar para contra-reforma. Quando falamos em contra-reforma, 3 são os elementos essenciais. Ordem jesuítica, criada pelo ex-militar Inácio de Loyola, que cria uma ordem caracterizada como os soldados de Cristo. Homens extremamente abnegados, que procuraram, através da catequese, da educação, conquistar novos fiéis para o catolicismo, fortalecer a Igreja Católica, e eles se expandiram junto com as grandes navegações e a colonização da América, os núcleos coloniais da África, da Ásia, e aprendiam as linguagens locais, as linguagens nativas, como uma forma de introduzir a catequese, o catecismo, o catolicismo. Os jesuítas foram decisivos e usaram muito o barroco, que é a expressão artística dessa contra-reforma, como sua característica essencial, através dos sermões, através da arquitetura, através dos teatros, da educação, da arte. Os jesuítas, eles, abnegados, viravam esses papas de preto e que propagavam a fé católica pelos diversos continentes. Nós tivemos também o Concílio de Trento, uma das mais importantes das atividades da Igreja Católica nesse momento. Um dos mais importantes concílios de todos os tempos. No Concílio de Trento, a Igreja Católica reafirmou-se como a única verdadeira igreja cristã. A Igreja Católica reafirmou a autoridade do Papa, a hierarquia do clero, o clero secular, a hierarquia desde o Papa, cardeais, arcebispos, bispos, abades, párocos, sacerdotes, capelões, freis e freiras, aí já é o clero regular, reafirma a obrigatoriedade do celibato para quem tem a vida religiosa, reafirma culto à Virgem, culto aos santos, a infalibilidade do Papa, a Bíblia em latim, a Vulgata como a única Bíblia verdadeira,
E também a Igreja Católica, nesse momento, ela olha para o espelho, proíbe a venda de indulgências, proíbe a venda de relíquias religiosas e proíbe a venda de cargos religiosos. Tanto é que são criados os seminários como centros de formação e de vocação dos freis, dos padres. A partir dali, a Igreja Católica ela vai se preocupar com a efetiva formação dos religiosos, para que eles sejam, antes de mais nada, compreendedores plenos do Evangelho e também das coisas que cercam a vida dos homens, para que não fiquem distanciados das comunidades. E a partir dali, a Igreja começa, inclusive, a aceitar que o culto comece a ser rezado na linguagem nacional. Embora a Bíblia não seja aceita na linguagem traduzida para as línguas vulgares, o culto começa, a missa começa a ser celebrada na linguagem local, coisa que os protestantes todos faziam. Então, ali nós temos elementos essenciais. E também, acompanhando isso, um terceiro ponto, então, a ordem jesuítica, o Concílio de Trento, e agora, é o auge, não é a criação, mas é o auge do Index Librorum Prohibitorum, em função de toda a propagação das obras através da imprensa, e é também o auge da Inquisição. Então, o auge do Index, o auge da Inquisição, se estabeleceram na Idade Moderna, junto com a Contra-Reforma. A última grande guerra religiosa, por motivos políticos e religiosos que a Europa conheceu, foi a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648. Os países com maior força desse catolicismo foram Portugal e Espanha, percebam, e a Itália. A Itália que não era propriamente uma nação, mas as regiões geográficas da Península Itálica e os países ibéricos e suas colônias não tiveram sequer presença de um evangelismo protestante durante a Idade Moderna. E as colônias de Portugal e Espanha foram grandes centros de propagação da catequese e da educação jesuítica. Ok, gente? Então, revisada a reforma e contra-reforma. Beijos!